O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando Jesus chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja celebra, abrindo a Semana Santa, o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Quando nós olhamos para esta data, muito mais nos chama a atenção os ramos e pouco nos chama a atenção que esse domingo é o domingo da paixão de Cristo. Sua entrada triunfal em Jerusalém tem uma consequência. Aquilo que aconteceu no domingo tem uma consequência na sexta-feira. Jesus será preso e será morto. E que contraste, e que diferença. Em cima de um jumentinho, conforme diziam as profecias, a semelhança de Davi, o rei, que entrou também em Jerusalém montado em um jumento, Jesus entra humildemente. A alegria que vem da multidão é por causa dos milagres, diz o evangelho que nós ouvimos no início da missa. A multidão estava entusiasmada com os milagres que Jesus realizou. E por isso, então, colocavam suas vestes para que Jesus passasse e aclamavam com ramos de palmeiras e de oliveiras, cantando que quem entrava em Jerusalém era o rei que vinha para libertar o povo. Jesus está calado. Perceba que não há em Jesus entusiasmo. A multidão está entusiasmada. Jesus, nós podemos espiritualmente vê-lo olhando para aquela multidão com compaixão. Porque Jesus sabia que aquele entusiasmo não duraria. Aliás, como não dura na vida de muito católico. Que se entusiasmam
com a igreja, se entusiasmam com Jesus, se entusiasmam com as coisas de Deus, e o entusiasmo às vezes dura uma semana, um mês, um ano, e daqui a pouco aquela pessoa desanima de Jesus. E com os pecados, crucifica Jesus. Como é que nós colocamos Jesus na cruz? Pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus olha sabendo. Jesus olha para aquela multidão entendendo. Humilde, calado, em cima de um jumento. Sabendo que o que lhe esperava era algo grave. Quando ele escuta então da boca dos fariseus, que serão os articuladores, os grandes articuladores da morte de nosso Senhor, que já vinham perseguindo Jesus e discutindo com Jesus há tempo. Os fariseus dizem para Jesus no jumentinho, os fariseus se aproximam e dizem: repreende esse povo, repreende-os, que eles se calem, porque eles estão dizendo uma coisa que é um absurdo, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo. E eles não acreditavam nisso. E Jesus então responde: se eles se calarem, as pedras falarão, as pedras gritarão, as pedras clamarão. Sabe quando foi que as pedras clamaram? Quando foi que as pedras gritaram? Quando foi que as pedras falaram? Quando 40 anos depois desse dia, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, inclusive o templo. Porque a perseguição que foi contra Jesus, depois será contra a igreja de Jesus. O ódio que eles tinham a Jesus, depois se transformou em ódio contra a igreja, contra os cristãos. Eles calaram os cristãos de Jerusalém, eles expulsaram os cristãos de Jerusalém. Quando os romanos vieram e massacraram Jerusalém, e nesse dia, quando eles calaram os cristãos, as pedras gritaram de dor na destruição de Jerusalém. Porque é isso que vem sobre a vida do ser humano, sobre a humanidade, quando os cristãos se calam. Se isso está ainda de pé, se essa situação, se a nossa vida, entre trancos e barrancos, ainda está em pé, é porque a boca do cristão ainda está falando e glorificando a Deus. Como eu disse, a confusão dessa alegria, que era verdadeira, mas superficial, não tinha profundidade, é exatamente porque eles confundiam quem é que estava entrando em Jerusalém. Era um político religioso, porque é disso que ele será acusado. Ele será acusado de ser rei. Rei é um título político. É Jesus um rei que vai afrontar o rei Herodes? Que vai colocar em perigo o rei César? É Jesus um político religioso? Porque César era um político religioso. César se dizia Deus. Ou Jesus seria um general libertador que tinha organizado uma facção de revolucionários, como esperavam os zelotas, que achavam que o Messias seria um libertador general, seria alguém que usaria de armas para derrubar o Império Romano. Seria Jesus uma espécie de Mahatma Gandhi, um pacificador, como esperavam os saduceus e os ricos daquela época, os donos do templo, os sacerdotes, alguém que apaziguasse, que fizesse média, que passasse a mão na cabeça de todo mundo e dissesse: está tudo bem, a vida é assim. Um pacificador que fizesse uma luta de classes, mas pacífica, pela não obediência, pela desobediência civil. Era isso? Os saduceus, então, teriam razão. Que decepção! Jesus não é um pacificador, porque ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Jesus não é um general político, porque ele disse para Pedro guardar a espada na bainha, quando ele vai ser preso no Getsêmani. Jesus não é um libertador político, porque quando é perguntado se ele é o rei, ele responde: tu dizes, para Pilatos. Meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, eu diria aos anjos que eles viessem e acabariam com essa bagunça.
Que decepção naquela época e hoje. Jamais eles imaginariam, eles pensariam que Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus que nos veio visitar. Quer ver uma decepção maior ainda? Ele é o servo sofredor de Isaías, capítulo 50, que nós ouvimos na primeira leitura. Aquela figura enigmática. Você ouviu o texto de Isaías? Uma profecia feita centenas de anos antes. Na boca do servo sofredor de Isaías, as palavras: ofereci as minhas costas para me baterem, e a face para me arrancarem a barba. Eu não desviei o meu rosto de bofetões e cusparadas. Como adorar um Messias assim? Como ver um Deus assim? Se fosse hoje, não seria diferente. Jesus seria mandado para a cruz. Porque o que se prega por aí é uma teologia da prosperidade. Quem tem Jesus tem que ter saúde, carro bom, dinheiro, prosperidade financeira, material. É isso que se prega. Inclusive, alguns católicos aderem a essa falsa doutrina. Então, como é que eu vou adorar um perdedor na cruz? Um loser na cruz? Como é que eu vou olhar para um cara que desprezam, batem, cospem? Mas se estão fazendo isso com ele, que é o chefe, que dirá comigo? Tô fora. Tô fora. Por isso que você vai entrar num monte de seitas por aí e você nunca vai encontrar o crucificado. Você vai encontrar uma cruz vazia. Aliás, nem cruz você vai encontrar. Eles são contra a cruz. Eles têm ojeriza, nojo de Jesus crucificado. Não mudou nada. A teologia da libertação vai continuar hoje querendo um Jesus político, politiqueiro. Um Jesus esquerdista. Um Jesus movimentador de revolução. Um Jesus que quer a quebra de paradigmas. É isso que eles dizem. Foi isso que eles fizeram na Igreja Católica do Brasil na década de 70 e 80, espantando o povo da igreja. Você vinha à igreja para ouvir o evangelho e você ouvia, era politicagem pura, ideológica. O povo foi se cansando disso. A Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelas seitas. Não mudou, meu irmão. É um Jesus segundo os meus critérios, segundo as minhas ideologias, segundo o que eu quero. Não se encaixa, não serve. É a tal da teologia da adaptação ao gosto do freguês, ao gosto do mercado. O problema é que Jesus não se encaixa no seu gosto. Então Jesus, que estava sendo aclamado pelos milagres, agora será vaiado porque ele está coberto de humilhação. E não mudou nada, está cheio de vira-casacas hoje, em 2025. Eu ouvi essa expressão do padre Silvio Andrei, ontem, conversando com ele pelo telefone. Eu disse: padre, o que o senhor vai falar? Eu vou falar que não mudou muita coisa. Os vira-casacas continuam de plantão. Para aplaudir na hora que tem milagre, para ir atrás de Deus na hora que precisa, e para virar as costas para o Senhor na hora da provação, da tribulação, da humilhação. Haviam 3 juízes naquela época para julgar Jesus. Vocês perceberam? Caifás, os sacerdotes, Pilatos, o romano, e Herodes, o galileu. Jesus, naquela época, precisou de 3 juízes. Hoje talvez seria um pouquinho mais o número. Acho que chegaria quase a 11, talvez. Não mudou nada. A pauta
de nosso Senhor, a doutrina de nosso Senhor, os ensinamentos de nosso Senhor continuam sendo decepção e escândalo. Imaginem essa turma que quer cosquinha, que quer conversa fiada, que quer que a Igreja Católica fale o que eles querem ouvir. Imagine essa turma diante do Calvário, há 2000 anos atrás, ouvindo Jesus rezar o Salmo 21 na cruz do Calvário. Que escândalo para essa gente. Jesus dizendo na cruz do Calvário: meu Deus, por que me abandonastes? O abandono de Deus que todo ser humano experimenta. Todos nós um dia vamos experimentar. E nós temos que estar preparados, nós devemos nos preparar para esse dia. O dia que você vai olhar para todos os lados e humanamente falando, você estará abandonado por tudo e por todos. Não se iluda com os aplausos que você recebe hoje. Não se iluda com o dinheiro que você tem hoje. Não se iluda com as amizades que você fez. Não se iluda. Na hora da morte você estará sozinho. Será entre você e Deus. E o Salmo não diz somente isso. O Salmo não é um salmo de desespero. Meu Deus, por que me abandonastes? É do ponto de vista humano. Mas o Salmo continua. Nós rezamos, foi cantado esse Salmo hoje. O salmista confia em Deus. Apesar de humanamente ele se sentir abandonado, humanamente ele se sentir sem saída, ele sabe que Deus não o abandona. E eu vou dizer mais. Olhando para baixo da cruz, nos olhos de Nossa Senhora, nos olhos da Virgem Maria, o Filho homem e Deus, sabia que ele não estava sozinho. Que Nossa Senhora nos acompanha. Que a verdade é essa: Deus estará comigo em todas as circunstâncias. A acusação estava dada. Jesus é acusado principalmente de blasfêmia. Sendo um homem como outro qualquer, você tem o atrevimento de dizer que é Deus? Sim, Ele é Deus. E se Ele é Deus, mudou tudo, cara. Se Ele é Deus, muda tudo. Passei a semana inteira repetindo isso. Mas você não ouviu, porque você não participou das missas. Tem alguns aqui que não participam de missa nenhuma durante a semana. Só de domingo, e olhe lá. Mas quem veio durante a semana em qualquer missa que eu celebrei, ouviu, e mesmo com o Padre Cássio. Jesus é Deus. E se Ele é Deus, muda tudo. Veja, alguém que diz, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço são as que meu Pai faz. Alguém que tem esse atrevimento sobrenatural. Eu dizia, ou é louco, ou é um charlatão, ou é Deus. Ou você está diante de um maluco, de um louco, porque como é que diz uma coisa dessa? Mas disseram isso para Jesus, você é um louco. Pegaram em pedras, dizendo que ele era um louco, para apedrejá-lo. Um charlatão, um enganador, um ilusionista. Fizeram essa acusação. Agora, Jesus respondia, quem em ilusão e em loucura ressuscita mortos, como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele ressuscitou o filho da viúva? Quem, sendo louco e charlatão, faz os mudos falarem, os cegos enxergarem, os aleijados andarem? Diz a tempestade, cessa, e a tempestade cessa. E ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação. E ele caminha sobre as águas. Quem, sendo um louco e um charlatão, perdoa pecados, como Jesus perdoava pecados e transformava vidas. Como transformou a minha vida. Porque se estou aqui como padre hoje, nesse ano, completando 29 anos de padre, é porque ele transformou a minha vida, a minha história, a minha existência. Como mudou a sua, a de tantos dos que estão aqui. Que louco, que charlatão é esse? Não, meu irmão, é Deus.
E se é Deus, o que ele fala, o que ele diz, o que ele ensina é definitivo. Por isso que as religiões não suportam Jesus de Nazaré. Tem que diminuí-lo, tem que dizer que ele é um guru, tem que dizer que ele é um fundador de religião como outro qualquer, tem que dizer que ele é apenas um profeta, tem que dizer que ele é apenas um cara que ensinou coisas legais. É preciso rebaixar Jesus. Mas não precisa, porque ele sendo Deus, sendo de condição divina, diz a carta de São Paulo aos Filipenses na segunda leitura, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Igual a Deus. Você ouviu na segunda leitura. Não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Mas humilhou-se, rebaixou-se, por amor de nós. Por amor a você. E agora, ele é levado para o Calvário. A multidão que gritou, Hosana, a mesma grita, crucifica-o. Vocês perceberam que não mudou nada? Eles foram manipulados pelos chefes, eles foram manipulados pelos fariseus, eles foram manipulados pelo sinédrio. Onde está o sinédrio em São Paulo? Onde está o sinédrio no Brasil? Onde está o sinédrio no mundo de hoje? Digo, quando a mídia manipuladora age contra Jesus e contra o Evangelho, contra a sua palavra. Quando a doutrinação nas escolas, através das escolas, universidades, combatem os princípios do Evangelho, doutrinam os professores e depois os professores doutrinam os alunos, com pautas contrárias ao Evangelho, contrárias ao ensinamento de Cristo e da sua igreja. Onde está o sinédrio que manipula o povo, para que o povo se levante contra Jesus e diga, crucifica-o? Quando nas rodinhas que você anda, nos grupinhos que você anda, é brega, é careta crer em Jesus. Riem de você, zombam de você, porque você é católico, porque você vem à missa, porque você participa de alguma coisa na igreja. Riem de você. Sim, a sua família, o teu grupinho de amigos que você considera muito, no qual e entre os quais você tem vergonha de dizer que é católico, porque você sabe que vem chumbo grosso contra você. O sinédrio continua agindo quando a militância política nos ensina a preferir Barrabás a soltar um ladrão, um assassino, no lugar do justo e santo Jesus de Nazaré. Quando a militância põe o programa do partido, seja qual for, acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos têm esse coração. Nem todos foram manipulados. Amém. Agora eu convido você, no final desta palavra, a colocar-se entre aqueles que não foram manipulados, entre aqueles que resistiram, entre aqueles que foram firmes com Jesus. Seja por inocência, porque tem gente que vai com o nosso Senhor por pura inocência. Não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes é melhor ser besta. Às vezes é melhor nem saber o que está se passando. Amém? Sabe quem é esse? Simão Cirineu, que estava trabalhando na roça dele, no roçado dele, nem sabia o que estava acontecendo, e colocaram-no para carregar a cruz de nosso Senhor. Tem muito Simão Cirineu aqui, amém, que só trabalha, só estuda, só se lasca, nem tem tempo para se meter nesses rolos, nessas encrencas, mas com todo o amor do mundo, carrega a cruz de Cristo. Bendito seja a sua vida de trabalho, bendito seja a sua inocência, a sua simplicidade. Mas também as mulheres de Jerusalém, que choravam e batiam no peito a dor que sentiam por ver Jesus de Nazaré passando por aquela humilhação. Quantas mulheres, e elas são a maioria na igreja católica, elas são as que de fato sustentam
nesses 2000 anos, a obra da evangelização. Vamos dizer a verdade. Aos pés da cruz haviam mais mulheres do que homens. Aos pés da cruz, essas mulheres foram confortadas e consoladas por nosso Senhor. Hoje, tantas mães chorando, derramando lágrimas. Jesus enxuga as tuas lágrimas. Você é e tem sido fiel a Jesus Cristo, mãe, avó, irmã. Mas aos pés da cruz, o discípulo amado e Maria Santíssima. Quando Jesus morre, está ali nos últimos instantes de sua vida, o bom ladrão se revela. Tem muito bom ladrão safado aqui nessa igreja hoje. Muito cara que está longe de Deus. Estou falando com você, que está afastado da igreja. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família e na sua história. Não existe isso de, o meu crime, o meu pecado, a minha vida não tem conserto. Tem conserto. Você que tem rezado por um filho, você que tem rezado por seu marido, por um irmão, por um amigo, que está tão afastado de Deus, que a impressão que dá é que não tem conserto. Pois Jesus salvou um ladrão, um homem que tinha uma vida desgraçada, na cruz do Calvário, morrendo do seu lado. Porque esse homem soube ter compaixão e misericórdia. Quando o véu do santuário se rasgou, acabou-se aquilo que nos separava de Deus, o véu que nos impedia de ter acesso ao Senhor, rasgou-se de alto a baixo. Você tem acesso, meu irmão, minha irmã. Entre aquela multidão dos que permaneciam firmes e fiéis ao Senhor, você e eu temos acesso direto a Deus, especialmente nesta missa, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu evangelho. Você teve e tem acesso a Jesus pelo seu batismo, pela Santa Eucaristia, que agora vamos celebrar, por seu corpo e sangue. Hoje, você está no Calvário. Hoje, nesta missa, e em cada missa, você pode, de novo, fazer uma opção por Jesus de Nazaré. Esse é o que significa vir à missa. É por isso que eu venho todo domingo. É por isso que, se eu posso, eu venho na semana. Porque eu preciso renovar o meu compromisso com Cristo e receber dele misericórdia, perdão, receber dele a vida que ele nos deu na cruz do Calvário. Não há impedimento, porque o véu do santuário está rasgado. Então, se você está aí colocando empecilho, impedimento, não há impedimento. Da parte de Deus, não há. Venha como você se encontra, e você encontrará um Deus misericordioso, de braços abertos, para te acolher, para te receber, nesta Semana Santa, e cada dia da tua vida, assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.